Para compreendermos a intensidade desta narrativa, precisamos primeiramente nos conectar com o orixá central deste Itã, Xangô, o rei de Oió. Xangô é o arquétipo da justiça, da força viril, da paixão ardente e do trovão que corta o céu. Ele é o equilíbrio entre o fogo e a lei, o senhor do poder e da sabedoria de governar. Suas cores, o vermelho e o branco, falam da força vital e da pureza do julgamento. Seus símbolos, o oxé, machado de 2 lâminas e a balança, nos lembram que toda ação gera uma reação e que a justiça é cega para o status social. Ao lado deste orixá imponente, encontramos Obá, a orixá das águas revoltas, dos rios profundos e, sobretudo, do ciúme e da honra ferida. Obá é a força da lealdade extrema, da proteção feroz e de uma paixão que, quando desmedida, pode se tornar destrutiva. Ela é uma guerreira de força inigualável, a primeira esposa de Xangô, cuja dedicação era total e irrestrita. Obá representa aquela força feminina que ama e luta com a mesma intensidade, capaz de mover montanhas por quem ama ou de causar grande estrago quando sente que sua honra foi desrespeitada. A relação entre Xangô e Obá é uma metáfora poderosa para os desafios do amor e do poder. A paixão entre eles era tão grande quanto a rivalidade que a presença das outras esposas de Xangô, como Iansã e Oxum, fomentava. É nesse caldeirão de paixão, poder e ciúmes que a nossa história se desenrola, nos ensinando sobre as consequências de nossas escolhas e a dificuldade de lidar com a rejeição e a competição. Se você se identifica com a intensidade de Obá ou a majestade de Xangô, curta este vídeo e nos mostre o seu axé. A sombra do ciúme e o destino do nobre cavalo. A narrativa completa a corte de Xangô em Oió era um espetáculo de magnificência. O rei, em seu trono de fogo e rocha, governava com sabedoria, mas seu coração era um campo de batalha entre as paixões por suas esposas, Obá, a leal e poderosa, Oxum, a charmosa e doce, e Iansã, a guerreira dos ventos. De todas, Obá sentia-se a mais relegada, a mais desrespeitada, vendo seu lugar de primeira esposa ameaçado pela beleza e pelos artifícios das rivais. A dedicação de Obá a Xangô era completa. Ela não apenas dividia seu leito, mas também suas batalhas, sua vida, sua alma. Ela o amava com uma intensidade que beirava a obsessão. E essa devoção se transformou em um ciúme corrosivo, uma sombra que obscurecia o brilho de seu coração guerreiro. Xangô, como todo rei que se preza, possuía bens de grande valor que demonstravam sua força e poder. Entre eles havia um cavalo de beleza e vigor inigualáveis. Era um animal branco, de crina sedosa e olhos inteligentes, cuja velocidade e resistência eram lendas em toda a região. Este cavalo não era apenas um meio de transporte. Era um símbolo da virilidade, do domínio e do prestígio de Xangô. O rei o amava profundamente, e a cada vitória, o cavalo estava ao seu lado. A vida na corte seguia, entre festas, intrigas e as constantes guerras de Xangô. Obá, por sua vez, observava a satisfação de Xangô nas mãos das outras, e a dor em seu peito se tornava insuportável. Ela passou a ver em tudo que era caro a Xangô um rival, um objeto de seu afeto que não era ela, e foi o cavalo, símbolo vivo do poder de Xangô e de sua liberdade em galopar, que se tornou o alvo de sua vingança silenciosa. Em uma manhã em que Xangô se preparava para uma longa caçada, a dor de Obá atingiu seu ápice. O rei estava feliz, e essa felicidade parecia ignorar a tristeza dela. O cavalo pronto relinchava, impaciente por levar seu senhor à aventura. Obá, tomada por um acesso de dor e ciúme doentio, viu no animal não a criatura nobre, mas o símbolo da indiferença do marido. Movida por um ímpeto que ela não conseguiu ou não quis controlar, Obá dirigiu-se ao animal.
A narrativa conta que, de forma cruel e estratégica, ela usou de sua magia e sua força para causar a morte do nobre cavalo. Algumas versões dizem que ela usou veneno sutil, outras que ela o feriu de forma fatal em um ponto vital, e outras ainda mais simbólicas, que ela o amou com tamanha fúria que o sufocou com seu próprio excesso de paixão. O fato é que o cavalo, o fiel companheiro de Xangô, sucumbiu. Quando Xangô voltou de sua viagem e viu seu cavalo, o símbolo de sua realeza, caído, uma fúria jamais vista tomou conta dele. Não era apenas a perda de um animal. Era a afronta ao seu poder, o desrespeito à sua autoridade e a quebra de um vínculo profundo. Ele soube imediatamente que Obá era a responsável. O olhar do rei de Oió era o próprio trovão prestes a cair. Xangô, que é o orixá da justiça, não podia deixar um ato de tal magnitude sem punição, especialmente vindo de sua própria casa. A desordem em seu lar era o prenúncio da desordem em seu reino. Ele confrontou Obá com a força e a dor de um rei traído. O destino de Obá foi a separação. Exilada, transformada em um rio de águas revoltas e fortes, um rio que se encontra com o de Oxum, representando o conflito eterno entre as duas. Obá leva consigo a dor da rejeição e a consequência de seu ato impensado. O rio Obá é forte, profundo, perigoso, e fala da força da mulher que, ferida, pode se tornar destrutiva. O cavalo, por sua vez, transcendeu a morte. Xangô, em sua dor, honrou seu companheiro. O cavalo, em algumas tradições, é tido como um dos símbolos da própria virilidade e velocidade do orixá, e sua morte forçou Xangô a ser ainda mais forte e independente. Essa é uma história que nos prende pela paixão e nos choca pela tragédia. Ela nos leva a refletir. Até que ponto o ciúme e o sentimento de posse podem nos cegar e nos levar a atos que destroem o que mais amamos. Se você está sentindo a energia épica desta narrativa, comente com a saudação Kaukabiesile e nos diga o que mais te tocou. O espelho da alma. Ensinamentos morais e simbologia este. Itã está carregado de ensinamentos morais e uma simbologia profunda que ultrapassa a mera briga conjugal de orixás. A destrutividade do ciúme e da posse. A lição mais evidente é o perigo do ciúme possessivo. Obá amava Xangô, mas confundiu amor com posse. Ela não queria apenas ser amada. Ela queria ser a única. O ciúme é a sombra do amor. E quando ele domina, não destrói o rival, mas sim a própria pessoa e o relacionamento. O ato de matar o cavalo que era caro a Xangô foi um tiro no próprio pé. Ela destruiu um símbolo do marido, mas se auto-excluiu de sua vida. O moral aqui é claro. A insegurança e o ciúme desenfreado são venenos lentos que matam a confiança e o afeto. A justiça imparcial de Xangô. Xangô, como orixá da justiça, demonstra que a lei e a ordem devem ser aplicadas a todos, sem exceção, nem mesmo à primeira esposa. Ele não agiu por vingança, mas para restaurar a ordem. O crime de Obá foi a desordem, matar o símbolo do poder e da lealdade, e o desrespeito, afrontar o rei em seu próprio lar. A punição, o exílio, tornar-se rio, é a consequência direta de uma ação que quebrou a harmonia do reino e do casamento. O símbolo do cavalo, o cavalo, neste contexto, representa a honra, a lealdade e a virilidade do rei. Sua morte por Obá é um ato de simbólica castração do poder de Xangô. É a tentativa de diminuir o rei para que ele não olhe para mais ninguém. A reação de Xangô reforça que símbolos são importantes e que o desrespeito aos pilares de um relacionamento ou de uma sociedade tem um custo alto, a força transmutada. Obá, mesmo em seu castigo, permanece forte. Ela não é apagada. Ela é transformada em algo poderoso e indomável. O rio revolto. Isso nos ensina que, mesmo após erros graves e perdas, nossa essência permanece.
mas é modificada pela experiência. A energia de Obá, antes dedicada ao amor possessivo, se volta para a força da natureza, o fogo e o rio no cotidiano. Conexões contemporâneas. Como este Itã dos orixás se conecta com a nossa vida moderna, o Axé em Contos acredita que as narrativas ancestrais são espelhos atemporais da condição humana, ética e relacionamentos no século XXI. História de Obá e Xangô é um estudo de caso sobre ética nos relacionamentos, em uma sociedade que muitas vezes romantiza a posse, só sinto ciúme porque amo, e a dependência emocional. Este Itã nos alerta sobre a linha tênue entre amor e destruição, ciúme e controle. Quantas vezes o ciúme descontrolado leva a atos de controle e violência emocional? Obá não conseguiu lidar com a liberdade de Xangô, o que é um paralelo direto com os relacionamentos atuais, onde um parceiro tenta limitar o outro, seja em suas amizades, trabalho ou lazer. O ensinamento é: ame a liberdade do outro, pois ela é parte de quem ele é. Se você tenta matar o cavalo, o que há de mais livre e caro no outro, você mata o relacionamento, justiça e consequência. Na nossa sociedade, vemos a todo momento a dificuldade em aplicar a justiça de forma imparcial, especialmente em questões que envolvem poder e afeto. A atitude de Xangô reforça que ninguém está acima da lei ou da ética, nem mesmo a esposa do rei. Isso ressoa na nossa necessidade de combater a impunidade e de garantir que as consequências de atos antiéticos sejam aplicadas a todos. A integridade e a coerência, ser justo em casa e no reino, são qualidades que nos faltam e que Xangô nos ensina a buscar: espiritualidade e autoconhecimento. A espiritualidade hoje busca o autoconhecimento. A história de Obá é um chamado para olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos nossas sombras. Onde está o nosso cavalo, que, se não vigiado, pode nos levar a atos destrutivos? É preciso aprender a canalizar a força da Obá guerreira para a luta por ideais e direitos, e não para a destruição por ciúme e posse. A vida cotidiana está cheia de pequenos cavalos de Xangô que precisamos respeitar. A carreira do parceiro, a paixão por um hobby, a necessidade de solidão. Quando tentamos destruir esses símbolos de liberdade no outro, estamos repetindo o erro de Obá. A verdadeira força está em compartilhar o reino, não em tentar dominá-lo. O poder da transformação e a honra em ação. Neste mergulho profundo no Itã de Xangô, Obá e o cavalo, fomos confrontados com o lado mais ardente e, por vezes, doloroso da paixão. Aprendemos que o ciúme e a posse são forças que, se não controladas, nos transformam em rios revoltos que causam estragos, afastando-nos de quem amamos e de nós mesmos. A justiça de Xangô nos lembra da importância de ordem e consequência, e o sofrimento de Obá nos ensina sobre a transformação que surge após o erro. Que possamos levar para o nosso dia a dia a sabedoria de Xangô para julgar com imparcialidade e a força de Obá para lutar por aquilo que é justo, mas jamais deixar que o ciúme mate o que há de mais nobre e livre em quem amamos. Se você chegou até aqui, é porque o axé desta história te tocou. Inscreva-se no Axé em Contos e ative o sininho para continuar recebendo essas histórias que nutrem a alma. Deixe seu comentário sobre como você aplica a justiça de Xangô e a força de Obá em sua vida. Que a lei e o fogo de Xangô nos guiem para o caminho da honra e do equilíbrio. Cao Cabeçila.